Não use a palavra prática de maneira inadequada. Vamos começar com a frase de Thomas Kuhn. O significado das crises é chegada a hora, a ocasião para renovar os instrumentos. Quando a gente faz a primeira pesquisa no Google da palavra prática, temos o seguinte resultado: ato ou efeito de praticar. Olha que interessante. O que é real não é teórico, realidade. As coisas na prática não são assim. Note que no senso comum googleaniano há claramente a sugestão de que a palavra prática é o antônimo de teoria e de que a teoria não é a realidade e a prática, caixa alta, é a realidade. Quem teoriza assim está nos tirando da realidade. Olha que interessante. Esse tipo de pensamento é extremamente tóxico e não nos ajuda a pensar e agir melhor. O objetivo desse artigo é introduzir uma agulha de acupuntura conceitual para que você nunca mais volte a utilizar a palavra prática de forma inadequada. O antagonismo teoria e prática é o que podemos chamar de falsa dicotomia. Uma falsa dicotomia ocorre por diferentes motivos, mas exatamente quando se cria uma polarização inexistente entre dois elementos que são complementares e sinergéticos e não opostos. O ato de pensar com a maior taxa de eficácia, conforme nos ensinou a mestre da epistemologia, Titia Ayn Rand, é um processo que se inicia na emoção e se conclui na narração e volta-se novamente para se rever emoções. Pensar é basicamente se desemocionalizar das primeiras impressões através do uso de ferramentas epistemológicas mais eficazes. Epistemologia na filosofia é o estudo de como pensar a realidade de forma mais adequada. Essas ferramentas epistemológicas nos ajudam a classificar, separar, comparar, detalhar, precisar e poder entender melhor as emoções. Quem se utiliza de ferramentas epistemológicas mais eficazes conseguirá refletir melhor, tomará decisões melhores e terá uma vida de mais qualidade e vice-versa. O problema que há nas ciências sociais, mais do que outras ciências não voltadas para o estudo da sociedade, o fator interesse de sobrevivência. Muitos conceitos criados para entender os fenômenos sociais estão com alta taxa de intoxicação dos interesses e das maneiras de pensar e sentir particulares dos conceituadores. Nenhuma narração ou conceito, seja ele qual for, é puro, mas o que podemos realizar é uma atividade constante para que nos aproximemos o máximo possível para termos uma alta taxa de sintonia com a realidade. Muitas vezes, por exemplo, se produz conceitos para criar empatia e não sintonia com a realidade. Um erro na forma de pensar que conceituamos aqui na Bimodais de propagandismo. Muitas vezes se cria conceitos que reforçam determinadas particularidades, nem sempre conscientes dos conceituadores. Um erro na forma de pensar que conceituamos de projetacionismo. Quando você cria, por exemplo, aqueles conceitos VUCA e BANI, em que você está ansioso e você diz que o mundo está ansioso e que o mundo é ansioso e não você que está ansioso diante de um fenômeno que você não entende do mundo. Então, os modelos conceituais de sobrevivência de cada pessoa, pessoal e coletivo, influenciam na forma da gente pensar os problemas. A falsa dicotomia teoria versus prática é bastante estimulada e praticada por pessoas que têm um perfil mais pragmático, trabalham no operacional, que não gostam de reflexões mais estratégicas.
E, naturalmente, esse tipo de perfil útil, fundamental para a sobrevivência, tem dificuldade em questões mais abstratas. Acaba por transformar uma opção pessoal, uma maneira de ser, né, não ter facilidade de abstrações, como algo universal para todo mundo, que serve para qualquer coisa. Se pratica uma alta taxa de projetacionismo, que é analisar o todo pela forma como eu lido com a minha parte. O pragmatismo, aliás, é uma linha filosófica nascida nos Estados Unidos e tipicamente estimulada naquele país, que acaba sendo utilizado para todos os problemas, quando deveria ser utilizada em alguns deles. Nem todos os problemas operacionais, as situações novas que acontecem, se resolvem com a aceleração do fazer, pois em diversas situações se exige o velho e conhecido parar para pensar. Prático se aproxima muito mais do fato, se o conceito for utilizado como sinônimo, não de operacional, mas de eficácia. O estudo de tal problema, olha o exemplo, o estudo de tal problema se mostrou extremamente prático, entre parênteses, eficaz, pois conseguimos mudar a forma de agir e pensar sobre ele. Olha a nova maneira de se usar e da minha sugestão de uma maneira mais eficaz e mais adequada o conceito prático. A falsa dicotomia teoria versus prática faz parte de uma narrativa mais tóxica, pois tem por trás uma visão de mundo de que pensar mais atrapalha do que ajuda. A falsa dicotomia teoria versus prática defende que quase sempre, ou sempre, o mais adequado é sair fazendo para ver no que dá, mesmo que seja muito necessário rever determinados paradigmas e valores. E aí a gente começa a praticar uma coisa que estamos chamando de pragmatismo tóxico, que significa o seguinte: sempre, em todas as situações e cenários, a melhor forma de resolver o problema é sempre pisar fundo no acelerador do fazer sem pensar. É tóxica, ainda mais diante de problemas e situações desconhecidas. Há no senso comum algo bem difundido por causa dessa forma de pensar a palavra prática como antônimo de teoria, de que pensar é sempre uma perda de tempo. Em situações estáveis com cenários conhecidos, podemos até dizer que há um pragmatismo saudável da experimentação e da inovação, porque tem muita gente que tem medo de fazer isso, e aí você então fica adiando, e aí você então tem um pragmatismo tóxico. Um pragmatismo deixa de ser. Aí a gente vai trabalhar com teorismo. Existe uma outra coisa que vai contrapor ao pragmatismo, que é o teorismo. O teorismo é quando você tem necessidade, é uma obrigação parar para pensar. E aí você tem que colocar o teorismo. Nosso querido Thomas Kuhn, outro mestre da epistemologia, diz que quando a gente tem situações desconhecidas, a gente precisa mudar o interruptor. O que era saudável passa a ser tóxico e o que era tóxico passa a ser saudável. E eu coloquei aqui uma tabela mostrando que na situação conhecida você tem que parar, você tem que acelerar e na situação desconhecida você tem que pisar no freio e parar para pensar. E aí a gente faz a separação entre pragmatismo saudável e pragmatismo tóxico, teorismo saudável e teorismo tóxico. É preciso saber em que momento é parar para pensar, em que momento não é para parar. Muitas vezes você precisa de um perfil de pessoas mais operacionais em determinadas situações e às vezes você precisa de um outro perfil de pessoas que tem uma capacidade abstrata maior para entender o que está acontecendo. Então a minha sugestão para você é o seguinte: não use a palavra prática como sinônimo de operacional. Use a palavra prática como uma questão de eficácia. E aí, na eficácia, quando você tem situações desconhecidas, é hora de você trabalhar com teorismo, e isso que é saudável, parar para pensar e vice-versa. É isso. Colaborou a seguinte bimodal, Fernanda Pompeu. Bom, pessoal, vocês devem estar, em função dos nossos artigos, percebendo a qualidade da nossa narrativa. Nós somos uma escola
melhor escola de futurismo do Brasil. Nós temos aí uma tradição de 70 anos de estudo sobre revoluções de mídia, que começa no Canadá, e nós pegamos essa onda e estamos surfando nela, e eu te convido para participar da escola. A escola é um processo muito interessante, que os alunos entram, fazem a formação e continuam na escola, renovando a cada 6 meses, né, o seu contrato, para que a gente possa ir desenvolvendo juntos aqui uma série de ideias, de conceitos, de pensamentos e reflexões para ajudar as pessoas a entender melhor o digital, ajudar pessoas profissionais e organizações a entender o digital. A gente considera que nós somos a pílula vermelha de Matrix e você pode tomar essa pílula e ficar dentro da nave Nabucodonosor para evitar a volta. O que você me diz? Se você acha bacana, me manda um zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Depois eu quero ser bimodal, quero participar da escola, quero entrar e ficar na nave, fora de Matrix. É isso. O que vocês dizem?